Olá, alunos, professor Júlio César, matemática básica. Vamos resolver alguns exercícios aqui usando a famosa regra de 3, tá? Uma regrinha de 3 onde vai nos ajudar a calcular o que se pede nesse probleminha aqui. Então vamos lê-lo e analisar. A planta de um prédio foi desenhada numa escala tal que 4 centímetros equivale a 5 metros. A altura desse prédio na planta mede 10 centímetros. Qual é a altura real em metro desse prédio? Então vejamos o que nós vamos identificar aqui. Identificar as grandezas, né? A gente tem duas grandezas aqui, que uma é na planta e a outra é a medida real. Então a gente pode colocar, vamos escrever assim, medida na planta. Ou vou colocar melhor, vou colocar no desenho, porque na planta ali seria tipo um desenho, né? Vou colocar no desenho real. Então vamos ver aqui, ó. A planta de um prédio foi desenhada numa escala tal que 4 centímetros, então 4 centímetros é no desenho, né? Que equivale a 5 metros, então 5 metros seria a medida real. Então se eu vou lá no desenho com a régua, meço, está valendo 4 centímetros, então quer dizer que no real vou ter que fazer lá uma parede de 5 metros, e não de 4 centímetros. A altura desse prédio na planta mede 10 centímetros. Então, na planta aqui, ó, mede 10 centímetros. Qual é a altura real desse prédio? Como eu não sei, vou chamar de x a altura real. Então, aqui, a gente vai aplicar a regra de 3 para achar isso aí. A regra de 3 é você multiplicar cruzado. Mas antes de multiplicar cruzado, a gente deve verificar uma coisa. Deve verificar se essas duas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Como assim, professor? Direto é o seguinte, olha só, eu vou ver se a grandeza aqui, quando ela aumenta, se de cá aumenta também. Ou se aqui diminui, de cá diminui também. Se as duas grandezas aumentam ou se as duas grandezas diminuem, elas são diretamente proporcionais. Agora, se um aumenta e outra diminui, aí são inversamente proporcionais. Então, olha só, aqui o desenho valia 4 centímetros, vamos supor que é uma parede de 4 centímetros, então lá no real seria 5 metros. Se eu aumento o tamanho no desenho, então, se eu meço lá no desenho tem 10 centímetros, é claro que no real, essa parede também vai ser maior que 5 centímetros. Então, veja, se no desenho eu aumento, aqui no real também vai aumentar. Então, posso dizer que essa aqui é uma grandeza diretamente proporcional, GDP. Então, se ela é uma grandeza diretamente proporcional, eu venho e coloco ela assim, ó. 4 está para 10, né? Assim como 5 está para x. E faço a multiplicação cruzada. Multiplico primeiro o que tem x, 4 vezes x vai dar 4x, igual, com o sinal de igual, e multiplico os que não tem x. 10 vezes 5, 50. Então, vou pegar o 4 que está multiplicando, passar dividindo. Portanto, o valor de 50 sobre 4 vai ser, se eu dividisse por 2, daria 25, por 2 de novo, 12 metros e meio. Então, observa, se eu meço 10 centímetros lá no desenho, quer dizer que no real vai ter que ter 12,5 metros. Tá? Isso aqui, quando a grandeza é diretamente proporcional, então, eu monto a regrinha assim, ó, da mesma forma que está aqui.
Se as setinhas são para cima ou todas duas para baixo, você monta do jeito que está aqui e multiplica cruzado. Então, para entender melhor, vamos ver agora o exemplo do inversamente proporcional. Olha só esse segundo exemplo. Para se transportar areia para a construção de um prédio, foram necessários 15 caminhões de 2 metros cúbicos cada um. Quantos caminhões de 3 metros cúbicos seriam necessários para se fazer o mesmo serviço? Então vamos lá, a grandeza aqui que eu tenho, vou colocar uma grandeza aqui, número de caminhões. E a outra grandeza seria a capacidade desses caminhões. Pode dar outro nome também, não precisa ser esses nomes que eu estou dando aqui não. Né? Então, caminhões de capacidade. Então, observa, se eu tenho 15 caminhões, eu tenho 15 caminhões, né, de areia, eu preciso de 15 caminhões de areia, quando esses caminhões comportam 2 metros cúbicos cada um. Mas se ao invés de eu contratar caminhões de 2 metros cúbicos, contratar caminhões de 3 metros cúbicos, aí eu quero saber de quantos caminhões será necessário. Então, o que a gente tem que analisar? Se as grandezas são diretas ou inversas. Vamos pensar aqui, olha só. Eu tinha caminhões de 2 metros cúbicos, passei a ter caminhões de 3 metros cúbicos. Então, eu aumentei a capacidade de cada caminhão. Se quando o caminhão era de 2 metros cúbicos eu precisava de 15 caminhões, quer dizer que agora com caminhões que têm mais capacidade para carregar areia, o que vai acontecer aqui? Eu vou precisar de menos caminhões. Então, com menos caminhões, eu carrego aquela mesma quantidade de areia. Então, essas aqui são grandezas inversamente proporcionais. Que olha só, enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, vamos montar agora isso aqui desse lado aqui. Como as setinhas, uma está para cima e está para baixo, eu tenho que colocar elas na mesma direção. Ou tudo para cima ou tudo para baixo. Eu tenho que inverter uma dessas grandezas aqui. Ó. Então, para montar, eu vou inverter essa aqui. Então, eu vou colocar o X. Vou colocar de outra cor aqui. Então, eu vou colocar assim, o X está para 15. Assim como 2 está para 3. Então veja que eu inverti a ordem aqui, né? O X foi para cima, o 15 foi para baixo. Para as setinhas ficarem iguais. E agora eu resolvo multiplicando essa cruzada, essa equação aqui. 3 vezes x vai dar 3x. 15 vezes 2 dá 30. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, nós temos aí 10 caminhões que será necessário agora. Porque esses caminhões aqui levam mais areia do que esses. Então é isso, pessoal. Com esses dois exemplos, vai dar para vocês fazerem os exercícios que eu vou passar agora, tá bom? Abraço, até mais.